Salve, salve, rapaziada ligada no Clube dos Mitos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos passar para vocês agora o time oficial para a 21ª rodada. Então, rapaziada, a rodada passada, a 20ª rodada, foi uma rodada de pontuação baixa, né? Tivemos, assim, jogos meio até surpreendentes. São Paulo e Internacional, que foram os times que a gente deu muita carga aqui, não pegaram o SG. O Internacional empatou, o São Paulo até ganhou. O Brenner foi bem, que foi o nosso capitão. Mas, assim, no geral, foi uma rodada de pontuação meio baixa, beleza, galera? O time oficial fez 53 pontos, foi considerado, pra mim, uma pontuação de média pra alta, não pode ser uma mitada, 50 e poucos pontos. Mais uma rodada de média baixa, foi uma, assim, a gente acertou mais da metade das análises. O time aposta fez pouco mais de 32, o valorização 40 e pouco, mas valorizou praticamente 8 cartoletas. Bom, pessoal, como eu falei, na defesa foi quase tudo muito ruim, não pegamos o SG, o goleiro Jean também não fez nenhuma DD, tomou um gol, não foi legal. E o Léo Ortiz até conseguiu fazer um gol na frente, mas fez um gol contra também, a pontuação ficou ali 2 e pouco, então nossa defesa para essa rodada, o Léo Ortiz ali 2 e pouco, o restante todo mundo ali entre -1, 0 e 1. O meio campo que tem sido assim um setor bem legal pra gente, assim, da segunda metade do primeiro turno pra cá, tem sido um setor que a gente acerta bastante. Erramos o Gabriel Sara, é um cara que quase nunca tá aqui, mas existiu uma chance boa do São Paulo golear, fez 2 gols, o Brenner funcionou, mas o Gabriel Sara não funcionou. Em contrapartida, Patrick muito bem, Fernando Sobral, aquele relógio de sempre ali, sem gol, sem assistência, fez quase 5 pontos. No ataque foi também assim, muito legal, como eu falei, a gente acertou bem mais da metade das análises, erramos a defesa quase toda e acertamos o meio pra frente praticamente todo. O Pedro não foi muito bem, mas sem gol, fazer 3 e pouco, não dá pra reclamar. E os outros dois, Keno, muitíssimo bem, quase nunca falha o Keno, né? Não chega no ponto do Marinho e do Galhardo, o Keno ainda oscila um pouco, mas talvez seja assim logo ali o terceiro mito do campeonato. Fez um gol, ajudou a gente. E aí, o grande cara do time, o cara que no WhatsApp no outro dia, assim que a gente escalou, muita gente questionando, no Instagram também, muito seguidor reclamando, e ontem, ainda bem, muita gente parabenizando a gente, agradecendo por ter ganho liga de rodada e tal, que foi o Brenner, além de tudo, foi nosso capitão, fez um gol, o Keno fez um gol, fez 7 e pouco, o Brenner fez um gol e fez 12 e pouco, então 5 pontos a mais, porque o Brenner realmente estava num dia bacana, e o legal é que o Brenner, como não é o Marinho, não é o Galhardo, não é o Gabigol, é um cara que, quem não está muito por dentro assim da cena, não conhece tanto o Brenner, então foi legal a gente ter indicado o Brenner e ele ter feito uma pontuação boa aí, 12 pontos, pode se considerar uma mitada. Para a 21ª rodada, rapaziada, eu separei 3 jogos aqui, tá ok? Primeiro, Santos Internacional, é um jogo que um pouquinho parecido, um pouquinho só, tá pessoal, com o Atlético e Flamengo da rodada passada. É um jogo que você não pode muito apostar nas defesas, porque o Santos e Internacional é uma tendência de os times se atacarem. O Inter, um pouco mais comedido, agora acabou de perder o técnico Eduardo Cudê. Não sei ainda se o Abel Braga já consegue implantar a coisa ruim no Internacional, que vem num momento muito bom. Tomara que esse Inter para esse final de semana contra o Santos ainda seja o Inter do Cudê e já não seja o Inter do Abel, porque, muito sinceramente, pode ter queimar nossa língua aqui. Mas o Abel veio de uma sequência de trabalhos muito ruins e eu não tenho muita esperança que ele vá manter o Internacional no nível que o Cudê manteve. Mas por enquanto, para esse final de semana, tem tudo para esse Santos e Inter ser um jogo de 2 ataques bons, beleza, galera? Um outro jogo interessante, vocês vão entender mais durante a escalação, é Grêmio e Ceará, beleza? O Grêmio, aquele jeito ainda, né? Vem ganhando alguns jogos, começa a respirar um pouquinho melhor, mas ainda não é aquele Grêmio. Mas, jogando em Porto Alegre, eu falei isso aqui umas 3 rodadas atrás, a gente sempre acha que não, esse é o jogo pro Grêmio arrancar, esse é o jogo pro Grêmio arrancar. Então a gente achou naquele, funcionou, ele realmente ganhou em casa. E agora o Grêmio pode realmente arrancar para esse segundo turno aí, se conseguir ganhar do Ceará e ganhar bem. E aí o último jogo que eu separei até aqui por último, porque a gente vai acabar falando um pouco mais, é o Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo acaba de anunciar a contratação do Rogério Ceni, acabei de assistir a entrevista coletiva dele aqui. É um cara assim que, dentro do cenário brasileiro, ele ainda não se enquadra na mesmice, né, de ficar rodando ali entre Jair Ventura, Wagner Mancini, Cuca, Abel, Mano, Anderson Moreira, esses caras que ficam ali a vida inteira, não conseguem fazer bons trabalhos e estão sempre sendo premiados com grandes times. Quando a gente vê o Mancini no Corinthians, vê um Abel no Internacional, o Ceni ainda não se enquadra nessa mesmice. É um técnico brasileiro de nome,
com um certo trabalho já mostrado enquanto treinador, mas que ainda não está muito nessa dança das cadeiras aí. Foi pro Cruzeiro e voltou pro Fortaleza, mas até então é um técnico de um trabalho muito sólido no Fortaleza, esses anos todos aí, são quase 4 anos, e tem tudo pro Flamengo já passar por cima do Atlético Goianiense na estreia do Ceni. É o jogo ideal pro Flamengo ganhar, jogar bem e já criar um ambiente legal pro técnico que tá chegando, beleza, galera? Fora, claro, é óbvio, tirando essa parte mística, indo pra parte prática de que o time do Flamengo é um timaço. O Gabigol parece que foi aí o pivô da saída do Domi, já vai para esse jogo, então deve estar com fome de gol. Pode ser aí, né? Lá no primeiro turno não funcionou, o Atlético Goianiense deu uma pancada no Flamengo, isso fez com que a gente até desfigurasse um pouco as análises iniciais, a gente ficou acreditando que o Atlético Goianiense era aquele time bom e a gente viu que não era, assim como o Flamengo não era time para ser saco de pancada como levou aquele lá, beleza? Tem um quarto jogo interessante aqui, que é um Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras está num momento muito bom, o técnico acabou de assumir agora o português, pegou da mão do Cebola, que era interino, está mantendo o padrão, e o Fluminense é um time que está brigando ali pelas 4, 5, 6 primeiras posições. É um jogo interessante também, não dá para dar carga em um nem outro, porque é um jogo de difícil análise, mas para quem gosta de um bom futebol, esse Palmeiras e Fluminense tem tudo para ser um jogo bom. Rapaziada, antes de passar pro time, recado rápido aqui da Liga dos YouTubers, tá ok? Já aparecendo na tela de vocês aí o ranking da 20ª rodada. Como vocês podem ver, eu falei, a rodada de pontuação baixa. O melhor dos youtubers foi o Rei do Cartola, com 63 pontos. 10 pontos aí acima do que a gente fez, o Clube dos Mitos Oficial. Então foi uma rodada onde a pontuação geral foi baixa. Em segundo, o Cartola Tio Chapito, 61, também com 61 mitos e mitas. Um pouquinho atrás com 57 em quarto lugar, Dá um Banho. Em quinto, Anderson Carioca, fechando lá o G5 da 20ª rodada. Virando a página e passando para a classificação geral, segue em primeiro o DJ Cartoleiro, 1442, colocando aí 50 pontos já no Dicas do TED, que está em segundo, o Leiva em terceiro, 1386, e em quarto, Aladim, 1393, e fechando o G5 geral, Nareco FC, caiu um pouco aí o Nareco, vinha muito bem, mas nessa última não foi tão bem, caiu lá, foi para o quinto colocado, no geral com 1360, beleza, galera? Segue essa rapaziada aí que informação é sempre bem-vinda. Então, galera, como eu falei quase agora na abertura do vídeo, a tônica tem tudo para ser Flamengo e Grêmio para essa rodada. Deus queira que não aconteça como Internacional e São Paulo na rodada passada, que não, do meio para trás não se confirmou, o ataque até funcionou, mas do meio para trás não. Vamos torcer para dar certo também na defesa, beleza, galera? Como vocês podem perceber aí, nós temos o Rogério Ceni de técnico e uma dobrada do Flamengo na zaga, beleza? O Hugo Neneca no gol e o Natan na zaga. O Neneca, loteria, a gente vai fazer uma estratégia combinada aí com o Rogério Ceni e Natan, porque goleiro e zagueiro tem sido muito loteria. Como eu falei, o Jean não foi bem na rodada passada. O Neneca também levou um caminhão de gols, negativou muito. Então, a valorização dele também é quase certa para essa agora. Como é loteria, zagueiro também não temos boas opções. Vamos com essa trinca do Flamengo aí, o Rogério Ceni, mais a dobrada, Hugo Neneca e Natan. Uma outra dobrada na defesa do Grêmio, tá ok? David Braz e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa é um jogador muito típico de Cartola, desarma muito, dá assistência, não é de errar muito passe, não é de cometer muita falta para ficar levando o cartão. Então é um jogador que quase sempre ali ele pontua bem. Se pegar o SG, existe uma chance boa de passar de 10 pontos. O David Braz já é mais místico, né? O cara que aparece muito bem na jogada aérea ofensiva, mesmo que não faça gol, sempre finaliza 2, 3 bolas. Aí ele pode finalizar uma na trave, pode ser defendida, pode ser um gol, quem sabe. E aí pode ter um dia bom também o David Braz. Pegando o SG, o Flamengo e o Grêmio é o sonho pra gente, porque a gente vai pra essa rodada muito focado nisso aí, beleza? Fechando nossa defesa, vamos com o Marcos Rocha do Palmeiras. Aqui o SG já não é tanto o nosso foco, né? O time do Fluminense é um time que tem um ataque legal, mas o Marcos Rocha é um cara que também desarma muito. Esse ano ainda não teve aquela explosão de pontuação, não vem jogando constantemente também, mas é uma boa opção. Vitor Luiz do Botafogo também é um cara muito bom, bate pênalti, é um cara também assim, pode-se considerar que é um jogador regular, negativou um dia desse aí, mas é bem raro, vir com a pontuação sempre constante. Também é boa opção, mas no ajuste ali, preferimos ir com o Marcos Rocha. Meio campo, rapaziada, Thiago Galhardo Internacional, tá? Eu falei lá no começo, o time perdeu o Eduardo Cudê, a gente não consegue assim saber muito o que vai ser desse Internacional, mas vaga pro Thiago Galhardo sempre vai ter. Outro meio campo assim que ainda não jogou muito esse ano é o Jean-Pierre do Grêmio, né? Eu disse, acredito que o Grêmio vai passar por cima do Ceará, vai fazer um gol ou dois aí. O Jean-Pierre é um cara que joga numa posição muito delicada, jogar de meia, esse meia que joga na frente dos volantes, no meio dos pontas e atrás do centroavante, hoje é a posição mais difícil de jogar no mundo. Você pode ver que
Tem craques de bola aí que se queimam porque não conseguem jogar naquela posição ali. Então, o Jean-Pierre tá sempre naquela. O Luan também oscilou muito ali quando estava no Grêmio. E a gente vê que joga um jogo bem, outro mal, não é tão constante assim. O Alisson pro Cartola é até mais constante, por jogar do lado do campo, ele tá sempre no duelo com os laterais ali, tá sempre conseguindo uns desarmes, sempre sofrendo umas faltas. Já o Jean-Pierre não, ele joga um pouco mais por dentro. É um cara mais de sofrer falta, de finalizar, de dar uma assistência, mas é um grande jogador. Eu particularmente gosto muito de ver o futebol dele. E se tudo correr bem pro Grêmio, ele tem tudo para fazer um gol, dar uma assistência nessa rodada. E aí, galera, fechando nosso meio de campo, o Benítez do Vasco. O Vasco não é um grande time, o Sport é pior, ainda consegue ser pior que o Vasco, mas o Benítez ele tem um diferencial, ele é aquele camisa 10 muito habilidoso, muito clássico, mas que dá carrinho, que marca, que contribui. É até meio complicado porque ele é aquele jogador muito disciplinado, e às vezes o técnico pede para ele fazer uma função de armação, ele acaba ficando um pouco longe do gol, mas com isso ele nunca se esconde do jogo, pega na bola o tempo todo, e como eu falei, o Sport é uma defesa frágil. Pode ser que o Benítez faça um gol e dê uma assistência. Ele tem um piso alto, ele quase sempre ali faz 3, 4 pontos, mesmo sem as grandes pontuações. Se for o dia dele, e ele com o Germancano do lado, é potencial para fazer uma dupla bem casada ali, assistência com gol. A gente espera que isso aconteça nessa rodada agora. Indo pro ataque, galera, primeiro o Brenner tá valorizado, foi muito bem na rodada passada, como eu falei no começo. Quem quiser uma opção alternativa pode ir com o PP do Grêmio. O ideal era que pudesse colocar 4 atacantes, que a gente colocaria também o PP. Mas não dá, no ajuste ali ficamos com o Brenner, beleza? Porque os próximos dois a gente não podia ficar de fora de jeito nenhum, que é o Marinho do Santos. Tá retornando agora, tá descansado, né? Não vem com aquele desgaste, aquele excesso de jogos acumulados. A gente sabe que o Marinho é um cara muito perigoso. Não vai pegar um cachorro morto, que é o Internacional, mas o Marinho não escolhe vítima. Ele faz gol, ele bate falta, ele chuta, dá assistência também. O time do Santos é um time que normalmente parte para cima dos adversários e tem tudo para dar certo aí o Marinho. E fechando o nosso time, como eu disse, não dava para deixar esses dois de fora. Fechando o nosso time é o Gabigol. Dizem as más línguas até que ele foi o pivô da saída do Domi, que ele é que deu um soco na mesa ali de que ele tinha que sair. Então a gente imagina um Gabigol com fome, querendo jogar, querendo mostrar serviço, e o Atlético Goianiense não é assim o time ideal para parar o Flamengo, para parar esse ataque do Flamengo. Lembrando que lá no primeiro turno eu chamei o Atlético Goianiense de vítima ideal e ele meteu 3-0 no Flamengo, né? Acabou que aquilo não se confirmou. O Atlético Goianiense depois não ganhou praticamente quase de mais ninguém e o Flamengo aí vem invariavelmente ali entre os 3 melhores do campeonato. Levou 3, 4 gols outras vezes no campeonato. O Flamengo, é bem verdade, o Domi não conseguiu arrumar a parte defensiva, mas o ataque do Flamengo, daquele jogo do Atlético Goianiense pra cá, mudou da água pro vinho. É um ataque que, tirando a última rodada que não conseguiu fazer gol no Atlético, que ainda levou uma goleada, é um time que assim, quase sempre incomoda os adversários. E aí, galera, além de estar no nosso time, o Gabigol também é o nosso capitão, beleza? É batedor de pênalti, é um camarada que, apesar de não ter aquele faro de gol tão forte assim como o do Pedro, ele é um cara que depende menos do time. O Pedro é um jogador que, se o time não criar pra ele, ele não empurra a bola pra dentro. O Germancano, a mesma coisa. E vários outros tipos de atacante. O Gabigol é aquele jogador que ele pode muito bem criar a jogada pra ele. Ele dribla o primeiro, quebra as linhas, faz uma tabela, às vezes dá uma assistência, bate no gol de fora. É um cara que, sim, eu acho que a característica dele que diferencia ele dos outros é a força. Ele tem muita força, então com isso ele consegue se desmarcar, ele consegue proteger, ele consegue arrancar, consegue finalizar com pouco espaço, porque realmente o Gabigol tem muita força. Se ele conseguisse conciliar essa força que ele tem absurda com um pouquinho mais de frieza, porque o atacante ele precisa ser frio, principalmente o centroavante, né? Ele tem que ser aquele cara meio Romário, para dar um biquinho, para dar um toquinho no canto, e o Gabigol às vezes quer dar aquele pancadão bonito e às vezes não resolve. Fora isso, ele é um cara muitíssimo acima da média, muito fora de série, e por isso é o capitão do Clube dos Mitos para essa 21ª rodada. Rapaziada, o time é esse, gostou? Deixa um comentário pra gente aí, colocou um capitão diferente ou colocou o PP no ataque, como a gente deu como alternativa aqui. Deixa um comentário que a gente vem trocando ideia aqui embaixo, porque essa interação é muito importante pra gente. Gostou do vídeo? Deixa um like aí, se inscreve no canal também, clica no sininho, porque sempre que o Clube dos Mitos lançar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Beleza, galera? Daqui para sábado, que é quando o mercado vai fechar, muita água vai passar embaixo da ponte, temos aí alguns jogos no meio de semana, vamos ficar de olho e sempre atento
as nossas revisões, beleza, galera? Que sempre acontece lá no nosso Instagram. Se você não tem, procura lá, @Clube dos Mitos. E no nosso aplicativo oficial. Quem não tem, os links estão aqui para Android e iOS. O aplicativo está muito completo. Tem lá o nosso top 4, que aí você tem sempre outras opções para mesclar. Tem o time apostas, que foge um pouco dos medalhões. Aí tem o time valorização, para você que às vezes já perdeu o mensal ou quer recuperar um pouco ali a grana para entrar com mais fôlego na próxima rodada. É muito útil também. Beleza, galera? E outras ferramentas que tem no aplicativo para te ajudar. Escalação, mais escalados, scouts ao vivo e as escalações do time oficial, do apostas e do valorização. Como eu falei, o aplicativo é muito útil e vai contribuir muito aí na hora da sua escalação. Beleza, galera? No mais, espero ter ajudado vocês na montagem do time e até a mitada!